Olá, pessoal. Eu vou perguntar se está tudo bem, porque não está tudo bem. O mundo não está bem. O Brasil não está bem. E o resto do mundo também. Até rimou. Eu também, com essa gripe, também não estou bem. Isso é sazonal. Todo ano a mesma coisa. Eu amanhã vou tomar a tal da picadinha específica. Ela é melhor, por incrível que pareça. E nessa idade que nós chegamos aqui, é complicado pegar uma gripe. Mas eu não podia deixar de fazer o vídeo hoje com relação ao que está acontecendo no planeta. Eu fiz a introdução com um mapa dessa região, que parece que tem uma caveira de burro enterrada nessa porra desse lugar. Há milhares de anos. É sempre o Oriente Médio, sempre ali. Sempre ali que a confusão começa, é ali que a confusão vai terminar. Nós tínhamos comentado em vídeos anteriores que quando acabasse o conflito aqui da Europa, que já está acabando, iam começar o outro em algum lugar. Eles não conseguem ficar sem. É um emendando do outro. E eu estava assistindo o canal do Mauro Biglin. Tem vários livros dele, eu sou fã de carteirinha dele, ele é fantástico, ele faz uma análise da Bíblia impagável. Ele foi ele que agora está aposentado, que trabalhou mais de 20 anos nas edições paulinas, traduzindo do grego, do hebraico, ele é especialista em latim, enfim, todo mundo já conhece ele. Mas no site dele, eu estava vendo que ele publicou ontem, quando ele fala o seguinte, é sempre no Oriente Médio, naquele território, naquela terra, nada mudou. A concreta, dramática e sangrenta realidade bíblica continua sempre. Temos aqui 1, 2, 3, 4, tem mais 4 guardadas aqui. Em inglês, em holandês, em português, várias edições, várias versões. Mas elas, nesse ponto aqui, são unânimes. Vamos procurar o livro de Josué, leiam lá. É sempre como ele fala, a dramática, concreta, sangrenta realidade. A Bíblia continua sempre. E tudo sempre começa na Bíblia com uma promessa de um ser superior para alguém. A promessa de um ser poderoso, um Elohim. Qual deles? São vários. Elohim é plural. Não adianta espernear. É um deles. É sempre eles brigando entre eles. Nunca se entenderam. E sempre dando ordens a uma outra pessoa poderosa, como um Biden ou um Putin. Pois é. Esse Shine One, Elohims, deuses, como queiram chamar, Anjo Gabriel. Pois é, eles sempre fazem no meio de alguma de uma população qualquer, um favorito, eles elegem um favorito. E, cujo nome, no caso agora do que nós estamos discutindo sobre Oriente Médio, é Abraão. Pois é. Ele continua aqui. Então esse Elohim faz de um homem o seu favorito, um favorito cujo nome coincidentemente é Abraão. E diz para ele o seguinte, aos seus descendentes eu dou esse país desde o Egito até o grande rio Eufrates, blá blá blá, e a partir daí começa um lento e contínuo trabalho de colonização. É importante ressaltar que quando o Elohim prometeu para ele, já tinha gente morando lá há milhares de anos, umas tribos pacíficas, né, vivendo ali naquela região de Gaza, da Palestina, sempre ali. Então essas terras tinham dono, ali viviam há séculos outros povos, com crianças, mulheres, com as suas plantações de uvas, barreiras imensas, de oliveiras. Pois é. E aí ele continua dizendo, o rei Josué, então, tinha acabado de fazer um relato de suas conquistas, ele havia dito que havia conquistado toda a região. Ele continua, vou continuar aqui, está tudo anotado aqui. Do Negev até as planícies, as encostas, todos os reis, e ele não deixou sobreviventes, ele massacra todo mundo. E ele se dedicou ao extermínio de todos os seres vivos, como o Elohim Yahvé havia ordenado a ele. Mate a todos, inclusive os animais. É o Deus de Israel. Não é o meu, não. Mas o que acontece?
Ele diz que este trabalho de conquista não é suficiente, então nós devemos continuar as conquistas, porque o território conquistado não é suficiente para todos os colonos das 12 tribos. E depois, essa pessoa poderosa diz que eles têm que ir lá conquistar. Hoje nós poderíamos colocar esses Elohims, como eu disse, um Biden da vida, um imbecil, ou um Putin mais inteligente. E tem esses caras de plantão que estão dominando o planeta, que estão dividindo o planeta, as pequenas nações entre eles. É a mesma história se repetindo. Pequenas nações que eles mantêm sob controle. Então, um desses poderosos Elohims vai, liga para o Josué e liga. Entre em contato com o Josué e diz a ele: você se tornou velho e avançado ao longo dos anos, e o país ainda permanece em grande parte a ser conquistado. E esse é o país que resta. Então, o Yahvé diz o seguinte: dá para ele uma lista de todos os territórios ainda por conquistar, nos quais os colonos devem então ser colocados. Está lá no livro de Josué. Qualquer Bíblia tem. Se você não tem a Bíblia, pega online, livro de Josué e leia lá, está tudo ali. Clarinho. Enquanto isso, porém, você vai distribuir o Elohim, né? Distribui as regiões por sorteio entre os israelitas, né? Para que ela se torne propriedade deles, como ele havia ordenado. Ele é um sacana, porque ele fala, vai lá e conquista. Eu que estou mandando. Se você não for lá e exterminar todos, você não vai tomar essas terras. Então nós vemos que faltavam alguns territórios, tudo dividido entre os Bidens e Putins da época. Pequenas nações desprotegidas que deveriam ser servos de um dos dois, como está acontecendo agora. A briga é de cachorro grande. Nada mudou. Tudo se repete. Impressionante. Pois é. Quem quiser tirar a dúvida, tá aqui, né? Livro de Josué. Só um pedacinho aqui. Josué tomou todas as cidades desses reis e feriu a espada, todos destruídos totalmente. Assim ordenara o Elohim. Queimaram as cidades que estavam sob os roteiros, exceto Razor. Queimou todos, saquearam. Todos os homens feriram a espada, foram feridos à espada, até que destruíram tudo, ninguém sobreviveu. E vai por aí afora, o livro todo é um massacre. Quando uma sociedade resolve morrer ou matar em nome do seu Deus, lascou. Quando você se imbui da ideia que o seu Deus te ordenou, mesmo que você nunca tenha visto ele, mas a narrativa te convenceu, você foi doutrinado, teve uma lavagem cerebral. Há pouco tempo, na Segunda Guerra Mundial, milhares de jovens japoneses, jovens com 17, 16, 18 anos, morriam gritando o nome do imperador. Na época, o imperador Hirohito. Tenoeika Banzai. Morte pelo imperador. Porque o imperador era o rei encarnado na terra. Como eram os faraós? Como eram os Césares? Kaiser. Fear. É um planeta complicado. Então você morre pelo seu Deus e mata pelo seu Deus. E aí, acabou. Eu tinha feito um comentário do vídeo passado que eu ia falar sobre a NASA. Então eu tive que dar uma interrompida, mas eu vou continuar assim. Tem muito material sobre a NASA e é super interessante. Mas nós ainda vamos, antes de entrar lá na NASA exatamente, ainda tem uma introdução para continuarmos, porque tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, que é um momento dos mais críticos que já aconteceram até agora. Muito pior do que a crise dos mísseis, muito pior do que a Ucrânia. Muito pior. Porque os loucos estão tentando nos arrastar para uma guerra total. O Armagedon. Aí teríamos que entrar na área religiosa, na área mitológica,
Porque essa turma enlouquece em nome dos seus deuses. Dos dois lados. Pois bem, vamos lá falar sobre a granja humana, sobre a Federação Galáctica. Será que ela existe? E se esse mundo for, na verdade, uma prisão gigante? Quando o filósofo do século XIX, Arthur Schopenhauer, ele disse o seguinte, ele observou que a quantidade de dor que sentimos durante a nossa vida é enorme. Ele conclui que não é a felicidade e o prazer aquilo que nós procuramos, mas sim uma redução do sofrimento. Uma redução desse sofrimento contínuo que é parte inerente da nossa existência. Na Kabbalah hebraica, que eu frequentei, eles dizem que essa dimensão que nós vivemos aqui é a dimensão de Malchut, ou a dimensão das lágrimas. Então é isso. Quando nós removemos o véu da ignorância e contemplamos a dura realidade em que vivemos, nós podemos começar a questionar como fez Schopenhauer, de que a ideia de que esse mundo é um trabalho horrível de um homem todo sábio, todo bom, desse Deus que todo mundo acreditou durante muito tempo, todo poderoso, na verdade não é. A visão de Schopenhauer é de agonia, desprovida de uma graça divina. Crianças estão sendo mortas agora, nesse exato momento. Não só lá, em vários outros lugares do mundo, como aí no Brasil. Então nós estamos vendo que tem muito em comum o nosso planeta, desprovido de uma graça divina, ele tem muito em comum com uma colônia penal, e que é a criação de uma divindade benevolente. Essa é a verdade. Agora, ver o mundo como uma prisão parece ser uma receita para a miséria pessoal, né? Mas nós podemos adotar uma perspectiva mais positiva com relação a isso. E esperançosa. E não ficar tão pessimista. A ideia começa pela compaixão. Pode ser a única saída. Jesus Cristo, que não era cristão, ele dizia que a compaixão seria a solução para tudo. A vida é inteligente. Será que ela existe em outras partes do universo? Aí nós vamos lidar com a exopolítica, por isso que tem a ver com a NASA. A exopolítica como disciplina para a compreensão da sociedade do universo através da sua política e governo. Isso pode mudar totalmente nossa visão dominante do universo, acabar um pouco com a nossa empáfia. A exopolítica, ela postula que a verdadeira concepção da nossa circunstância terrena pode ser de que nós estamos em um planeta isolado, no meio de uma sociedade interplanetária, intergaláctica e multidimensional povoada, e em evolução e altamente organizada. A exopolítica, ela fornece para nós um paradigma do século XXI, uma nova visão do mundo dominante. O paradigma científico do século XX era que a vida inteligente terminava na órbita geoestacionária da Terra, nós somos nós que existimos, mas nada em volta. O modelo da exopolítica informa-nos que, na realidade, a Terra parece ser um planeta isolado no meio de um universo povoado. A sociedade do universo consiste em civilizações avançadas e altamente organizadas, civilizações em uma evolução constante. A vida aqui na Terra ela foi plantada e cultivada sob a tutela de sociedades mais avançadas. Diversas delas, não foi uma só, né? Pois bem, nós estamos cientes desse bloqueio. Não tem nada em nossa volta, ainda não aconteceu a tão propalada e esperada interferência extraterrestre dos nossos irmãos cósmicos para nos salvar das merdas que nós fizemos. Então,
Um exemplo aconteceu em 1962, o bloqueio naval em Cuba pelos Estados Unidos durante a crise dos mísseis, que nós quase chegamos a uma guerra nuclear, foi em 1962, eu tinha 11 anos nessa época. Em 62, do embargo das Nações Unidas ao Iraque em 91 e 2003, né? Imagine o que seria necessário para colocar a Terra, o nosso planeta, em quarentena no meio de um universo povoado. O modelo da exopolítica sustenta que a quarentena da Terra não é um evento aleatório, mas o produto de uma sociedade inteligente e organizada do universo. Nós fomos colocados de quarentena. É só olhar em volta. Como é que está o Rio de Janeiro agora com a queima dos ônibus? E não é a primeira vez. Aí eu estive no Rio, eu estava no Rio, eu era professor da universidade, e quando aconteceu uma queima patrocinada pelo pessoal, era governo do PT, pelo Comando Vermelho e tal, que estava indo para Paraty, levando os estudantes do Centro Náutico, do Polo Náutico, do Departamento de Engenharia Naval. Isso não é novidade nenhuma, dizer que aconteceu por causa de fulano. Isso faz parte de toda uma agenda maldita. Um governo canalha que protege bandidos e prende inocentes. Canalha. Pois é. Então nós vamos ver, o requisito para realizar a quarentena na Terra é técnico. Alguém decidiu, um grupo decidiu. E essa quarentena, nós não vamos discutir o aspecto legal, porque nós não sabemos como é que funciona esse sistema aí fora. Nós só temos ideia do nosso sistema, que funciona mal. Né? Com que autoridade uma quarentena é imposta primeiro à Terra e depois reforçada ao longo desses séculos e milhares de anos? Nós vamos ver que o embargo do planeta Terra é provavelmente altamente orquestrado, né, por um grupo que tem um plano específico coordenado por civilizações extraterrestres. Tecnicamente, a quarentena da Terra é alcançada através de tecnologia superior e evolução avançada dessa sociedade do universo. O governo do universo alimenta uma quarentena interplanetária e interdimensional da Terra, aplicando os princípios avançados de uma ciência que nós não conhecemos. Inclusive na questão da dimensionalidade. Então, essa pretensa federação deve estar sabendo disso. Colocou esse caneta de castigo na colônia penal. Tem que se comportar, tem que trabalhar direitinho para poder passar de ano. Ninguém vai sair vivo daqui. Ninguém. Como ninguém saiu. Nem Buda, nem Jesus Cristo, nem Maomé. Ninguém. Todo mundo teve que morrer. Então, a dimensionalidade que nós discutimos aí é baseada na estrutura funcional do universo. O nosso universo é composto de múltiplas dimensões, multidimensional, né? As viagens espaciais avançadas, até a evolução espiritual inteligente da alma, né? Mesmo nas ciências convencionais da Terra, nós vemos que a dimensionalidade é apoiada pelos recentes avanços científicos humanos. Hoje já se admite que existem outras dimensões. Nós estamos numa dimensão de 3D. Nas outras dimensões, o nosso corpo poderá ser diferente, né? Então, civilizações avançadas do universo podem avaliar e monitorar o relativo estado holístico de uma sociedade humana, né, do planeta Terra, acompanhando a nossa evolução. A gente não consegue sair dessa ratoeira, dessa roda de samsara, de guerras intermináveis. E tem um grupo no poder que alimenta e promove essas guerras impressionante, nunca acaba desde que o homem está nesse planeta. Ele é engendrado em um conflito após o outro, um conflito após o outro. Então, essa supervisão é feita de uma maneira tecnológica, inteligente, né, baseada nos princípios da refletividade, da dimensionalidade. Essa civilização interplanetária pode monitorar os humanos na Terra, e se pensarmos que ninguém está olhando para a Terra, estamos errados. O governo do universo parece estar monitorando continuamente a Terra e tem monitorado o nosso planeta e a nossa espécie desde o seu início. Desde o tempo dos Sumérios. Desde outras civilizações que nós nem sabemos ainda que existiram. Essa supervisão é positiva e cuidadosa, segundo alguns autores.
seria como um jardineiro com uma estufa, um cientista ético que, com uma preciosa investigação biológica, cuida do seu canteiro. A Terra é um planeta com vida, e a maioria das formas de vida na Terra foram semeadas cuidadosamente e cultivadas por cientistas dessa sociedade interplanetária. Esses cientistas do universo seriam seres avançados especializados no crescimento e cultivo de planetas. A refletividade é um princípio e uma tecnologia pela qual monitoram os altos e baixos dos planetas, quanto à necessidade desde a necessidade de indivíduos, né, à necessidade de grupos de seres humanos. A hipótese da quarentena apoia as viagens interestelares dimensionais como uma realidade da sociedade interplanetária. As viagens interestelares da Terra e para a Terra usam dimensões internas do universo. Assim, a gente consegue entender como é que eles chegam aqui, sabe? Dessa forma, os visitantes e observadores permanentes da Terra não precisam atravessar toda a distância do espaço interestelar. O que conhecemos como espaço exterior é apenas uma dimensão da realidade, no contínuo espaço-tempo e além. E a dimensionalidade é provavelmente uma das tecnologias mais úteis que as sociedades avançadas podem oferecer à humanidade. Mas ainda não vão oferecer. Já imaginou o planeta Terra saindo pela galáxia, promovendo guerras para cima e para baixo, provocando desordem aonde eles fossem, como um vírus destruindo seu hospedeiro e partindo para o outro? Nós precisamos evoluir muito. Nesse ponto, o ET Bilu tinha razão. Tem razão. Então, na hipótese da quarentena, a humanidade na Terra ainda não está moralmente evoluída o suficiente para ser incluída unilateralmente no papel do universo dimensional e interdimensional. A sociedade do universo não quer que exportemos a guerra ou a violência para o espaço interestelar ou interdimensional. As poderosas nações da Terra, lideradas por uma rede secreta de comando e controle nos Estados Unidos, estão tentando continuar a militarização do espaço exterior. Essa cadarada que está no poder, aonde eles botam a mão, eles destroem tudo. São os democratas, entre outros. Eles só levam a desordem. Só pensam no hedonismo, no prazer imediato e no poder. Essas nações da Terra, elas estão em rota de colisão com a ética da sociedade do universo e as leis relativas ao uso pacífico do espaço. A militarização do espaço exterior pode ser o fator mais importante que impede o fim do nosso isolamento, o fim do isolamento da Terra e o fim do isolamento dimensional. A humanidade não pode ser admitida na sociedade do universo sem uma proibição absoluta de guerras e de armas numa jurisdição governada pelos padrões de um governo comum de um universo, e isso seriam as causas da quarentena terrestre. O panorama da quarentena é um modelo ativo da nossa história planetária real e uma realidade universal presente. A quarentena da sociedade do universo afeta toda a nossa realidade, a física, social, emocional, mental e espiritual. E, como consequência, nós nos desenvolvemos em condições contrárias a um planeta normal que alberga a vida. Nós destruímos a vida o tempo todo, em todos os aspectos. À luz desses fatores, vamos ver que examinando mais de perto a quarentena e suas causas. Embora um novo Sol seja criado na nossa galáxia todos os dias, os planetas portadores de vida como a Terra não aparecem simplesmente, naturalmente, nos lentos ciclos evolutivos do universo. Não, a Terra foi construída. Nós somos a joia aqui nesse setor. É um planeta lindo. Para quem já viajou por ele, quem já voou por ele, nas suas matas, dos seus rios, florestas, cidades e mares, é fantástico. Pois bem, vamos continuar. Enquanto eu tenho voz. Os planetas que abrigam a vida são experimentos intencionais da sociedade avançada do universo. Os cientistas designados do universo monitoram rotineiramente planetas considerados capazes de ter condições para sustentar a vida. E quando um planeta como a Terra parece ter condições favoráveis para sustentar a vida, a sociedade desse universo incorpora formalmente o planeta num programa de criação de vida.
Começa então um programa de implantação da vida lenta, paciente e inteligente. Os programas de implantação de vida planetária não são apenas biológicos, onde as condições do planeta são apropriadas, os processos de implantação de vida podem produzir espécies inteligentes, como nós, seres humanos, que são ao mesmo tempo biológicos e espirituais. Espécies avançadas como a nossa têm componentes biológicos e espirituais, corpo, mente, alma e espírito. Os planetas foram feitos para crescer como jardins. Grande parte do desenvolvimento da vida no planeta Terra é o produto da intervenção consciente de técnicas avançadas e sofisticadas de tecnologia de vida que foram implantadas por essa sociedade do universo. E esse processo leva bilhões de anos. À medida que os nossos cientistas humanos descobrem mais sobre o nosso passado científico e do nosso planeta, estão, na verdade, a descobrir o produto de um trabalho de agentes muito avançados no nosso universo. Em um determinado ponto da evolução planetária, a vida inteligente surge como parte de esquema de experimentação de vida. E com essa vida inteligente vem a alma humana, uma entidade transtemporal que vivencia a vida como algo eterno, que sobrevive à morte corporal e vai viver em outras dimensões do universo. Pois é, pessoal. Nas nossas vidas individuais, na cultura coletiva, nós, seres humanos, tivemos que enfrentar mais ignorância do que uma civilização inteligente comparável enfrentaria em outro planeta. A nossa quarentena planetária permite que os efeitos do cataclismo planetário entrem plenamente em ação. O outro lado do isolamento forçado da Terra é que nós, humanos, emergimos como uma espécie robusta de entidades espirituais inteligentes, ou almas. Na sua base, os planetas portadores de vida como o nosso são concebidos como laboratórios para o crescimento das almas. O universo é, em última análise, um domínio espiritual e um objetivo importante do desenvolvimento de planetas portadores de vida é proporcionar oportunidades de desenvolvimento para almas em crescimento, os componentes intemporais dos seres criados, nós. Com o isolamento da Terra da orientação prática dos representantes do universo, esse planeta tornou-se um breve e intenso campo de testes para almas novas e velhas. Aparentemente, a Terra tem absolutamente uma reputação real do universo como um lugar desafiador, mas gratificante para se viver uma vida humana. A gente se encontra lá fora, não é? Como no filme lá de Star Trek. Pois é, pessoal, hoje é só, eu tô ficando sem voz, tô melhorando, essa gripe dura 3, 4 dias, daqui a pouco passa, e aí vem outra. Nós só podemos esperar que as coisas, que alguém entre em acordo. Parece que ninguém quer o acordo. Vai acabar virando poeira cósmica todo mundo. Vamos ver o que acontece. Ninguém pode prever o que vai na cabeça desses loucos psicopatas que estão no poder. Cuidem-se aí no Brasil. Vocês também têm problemas seríssimos aí para resolver. Parece que o mundo inteiro está em ebulição. Mas do caos sempre vai nascer a ordem. Tem um ditado africano que diz o seguinte: depois da noite vem o amanhecer. Se cuidem, fiquem na paz e até o próximo vídeo.